Agora 12:23 na capital do agro. E agora nós vamos conversar com o Valdir é da Global System Rastreamento, é especialista em rastreamento de veículos e frotas agrícolas e vai, Antônio Carlos, nos contar como essa tecnologia impacta diretamente na operação das fazendas. E aí, Valdir, seja bem-vindo ao nosso programa Voz da Cidade. Boa tarde. Boa tarde a todos os radiovintes. Então, hoje um sistema de rastreamento ele é extremamente necessário para a organização logística dos nossos clientes, né? Você precisa hoje ter o controle de onde está seu veículo, de onde estão seus funcionários, como eles estão operando esses veículos, até porque se trata de um patrimônio que é incorporado aí tanto às fazendas, empresas, e é necessário ter esse monitoramento, tanto do patrimônio quanto do gasto que isso gera mensalmente. Bom, eu conversei outro dia com o Valdir aqui, a gente falava, entre outras coisas, da questão da redução dos custos operacionais, não é, que as empresas e aqueles que aderirem ao sistema terão. Eu queria saber, Valdir, quais são os principais fatores que contribuem para a redução de custos em uma frota agrícola com o uso do rastreamento? Hoje você consegue tanto reduzir custo quanto aumentar a produtividade, mas hoje uma frota que você não tem monitoramento nenhum, você não sabe como ela é conduzida nem como ela é operada em campo, né? Então o sistema de rastreamento ele passa a te dar informações, né, de KM rodado no dia, você começa a conferir se isso de fato foi a trabalho, né, se não foi um desvio particular, e principalmente questão de velocidade, ela impacta diretamente dentro da operação em consumo de combustível e manutenção dessa frota, né? Hoje, dentro de uma fazenda, você tem um consumo muito grande de combustível e fazer uma redução, na verdade não uma redução, mas um ajuste à realidade do ambiente, né? Outra coisa também importante em tudo isso é um monitoramento de rotas, né? E aí eu te pergunto, como é que o sistema de rastreamento auxilia nesse planejamento e também no monitoramento dessas rotas? Isso permite uma operação mais eficiente no campo, Valdir? Sim. Hoje você tem um desvio muito grande de veículos e funcionários dentro dessas operações, né? Você não sabe exatamente aonde esse funcionário ou esse veículo está rodando. Então você consegue definir áreas e perímetros onde esse veículo vai operar, e sempre que ele entra ou sai desses perímetros, você já é imediatamente notificado. Pode ser via e-mail, via aplicativo, via computador, né, se você tiver um operador desse sistema. Então você consegue fazer essa gestão, saber aonde está esse veículo e já fazer também a devida correção, a notificação, para que esse colaborador volte à rota ou volte ao perímetro de operação dele, né? Isso era feito como antes, Valdir? Não era feito. Não era feito. O prejuízo estava estabelecido. Você tem muitas situações hoje em que você senta com a fazenda, com o fazendeiro, com o gestor da fazenda, e ele fala, então, descobri que o meu gerente saía toda noite da fazenda e ia para Barreiras. Isso em Roda Velha, né? O gerente deveria permanecer na fazenda, né? Só poderia sair de lá fim de semana, e ele abandonava a fazenda toda noite e ia para Barreiras, abastecendo com o combustível da fazenda, né? Ninguém tinha essa gestão, ninguém tinha esse controle. E ainda chamava o carro de meu. É lógico. Mas existem também os exemplos também o contrário, né? De funcionários que, logicamente, que dentro desse contexto novo já fazia esse trabalho. Exatamente. Com excelência. E né? Aí você consegue ter uma visão do teu pessoal. É quem. Exatamente. E aí você valoriza quem é bom e corta quem é ruim. Esse é o grande barato. Exatamente sobre isso aqui eu quero saber. Eu queria saber como é que essa funcionalidade impacta na produtividade e no desempenho dos trabalhadores. Essa é a questão. Você começa de analisar a produtividade, você começa de saber aonde o teu funcionário teve. Se de fato esse deslocamento, esse KM rodado do dia foi a trabalho, foi resolvendo questões particulares, e aí você começa de comparar a produtividade entre eles. E aí você passa a fazer uma substituição daquilo que não produz adequadamente para você ou daquilo que coloca o seu patrimônio em risco. Porque um funcionário que excede o limite de velocidade, ele está gastando dinheiro com combustível, com manutenção, né? E muitas vezes nem está produzindo adequadamente, né? Ele já não está focado no trabalho adequadamente. Então você faz a substituição, encontra um colaborador mais adequado à sua realidade que consiga melhorar a produtividade. Inclusive traz mais segurança também, né, para os proprietários, vamos assim dizer, porque naquele momento que o funcionário está usando o veículo, ali a responsabilidade é toda da empresa, né, Valdir? Exatamente. Hoje você tem uma segurança jurídica com essas informações. A gente teve uma fazenda que teve a seguinte situação, olha só a ideia. O pessoal pegou uma moto
e foi durante a noite caçar tatu, né? A fazenda estava há 700 dias sem acidentes. Eles se acidentaram durante a noite fazendo uma coisa não autorizada pela fazenda, né? E pela manhã, levaram esse camarada para o alojamento durante a noite e pela manhã tiraram do alojamento e simularam um acidente dentro da fazenda. O que mostrou para a fazenda que isso era uma simulação, que essa informação não era verídica, foi o sistema de rastreamento, que constatou que o acidente de fato aconteceu 3 horas da manhã, num local fora da fazenda ainda, né? Eles não sabiam do rastreamento, né? Quando foi pela manhã simular o acidente, acabou todo mundo perdendo o emprego. Pegou no pulo do gato. Mas quando a gente fala de rastreamento, geralmente a gente fala muito de... E no lugar que não tem internet, por exemplo, que não tem sinal de telefone? Boa pergunta. Hoje você tem vários dispositivos diferentes no mercado. A gente tem os dispositivos mais comuns, né, que funcionam via sinal de operadora, mas você já tem dispositivos que se conectam tanto via operadora quanto ao Wi-Fi da fazenda, né? E tem aplicações satelitais, ou seja, elas não dependem de internet nem conectividade nenhuma. O tráfego de dados dela é exclusivamente via satélite. Ela envia para o satélite, satélite envia para o servidor e o cliente já acessa esses dados via aplicativo, via computador, gera seus relatórios, faz sua análise aí da situação. Mas já recebe tudo na mão? Tudo na mão. O processo é muito simples, inclusive com esses relatórios, né? A empresa com esses relatórios na mão, a tomada de decisão fica muito mais acertada. Exatamente, você tem informações para analisar, você sabe quem é quem, você sabe como foi a produtividade, o KM rodado, velocidade, os excessos, rota percorrida, e aí você passa a analisar seus colaboradores, ver aonde está o consumo e o custo excessivo para poder reduzir esses custos operacionais. E isso impacta muito na gestão, principalmente de manutenção, né? E aí eu te pergunto, como o rastreamento facilita a gestão de manutenções preventivas e corretivas desses veículos e desses equipamentos, Valdir? O sistema de rastreamento hoje tem embarcado também um módulo voltado à manutenção, né? Então, você tem uma frota muito grande e não tem um controle de quanto ela roda. O colaborador precisa avisar você que está na hora de trocar o óleo, por exemplo. E um veículo dentro da garantia não pode passar do KM rodado indicado pelo fabricante, né? Sim. O sistema de rastreamento faz essa gestão para você e te avisa quando estiver próximo de fazer a troca do óleo ou a manutenção preventiva desse veículo. Então, mesmo que o colaborador usando o veículo esqueça de te informar que você vai ter problema com a garantia do veículo, você, via sistema de rastreamento, consegue ter essa informação, saber que está próximo do vencimento e já fazer o seu agendamento junto à concessionária. Quando a empresa, quando a fazenda ou empresa tem ali 5 veículos, 6 veículos, tudo bem, dá até para você conseguir ali gerenciar a coisa. Mas quando você tem uma frota grande, fica impossível. Não, é impossível. A gente tem fazendas com 2, 3 veículos, mas a gente tem operações gigantes também com 300, 400 veículos em alguns locais, aqui no Mato Grosso. Então são frotas muito extensas em que é difícil esse controle, somente sistema de rastreamento para ajudar nisso. Pra você ter uma ideia, a Impasa vai ter um movimento diário de 800 caminhões entrando e saindo da empresa, né? 5.000 pessoas circulando por dia dentro daquele ambiente ali. Bom, e em relação aos valores, ao valor, o retorno de investimento, que é chamado aqui de RO, os produtores que ainda não utilizam o rastreamento, quanto percentual é em média essa redução e quanto tempo ele recupera o dinheiro investido? Olha, o investimento, ele não é alto, ele é baixo, tá? Hoje o custo é de instalação do equipamento no veículo. Isso o produtor consegue tirar em 3, 4 meses, tá? A mensalidade, desde que se faça uma boa gestão da frota, ela é abatida nessa economia da frota, tá? A gente calcula que empresas ou fazendas que implementam um sistema de gestão hoje, pelo que a gente viu no passado, tem em média uma economia de até 30%. Algumas situações são extremamente desorganizadas e se consegue um retorno muito, muito positivo implementando um sistema de gestão e tendo informações para analisar. Hoje existem empresas aí que o veículo está sob a minha responsabilidade, eu sou funcionário da empresa, só eu posso usar, e se alguém for usar, inclusive tem que pedir liberação para isso, né, Valdir? Sim. Eu acho isso excepcional, porque você não vai usar o meu veículo, me empresta ali para eu ir no mercado, tome. Precisa ter gestão. Precisa ter gestão, né? Precisa ter gestão, precisa ter responsabilidade. Algumas empresas ainda não entenderam isso, mas elas acabam pagando um preço muito caro
em tempos difíceis, né? Se tem uma crise financeira um pouquinho maior, o agro não produziu bem, o agro não vendeu bem, algumas empresas acabam não permanecendo no mercado porque elas não se organizaram, né? Esses tempos eu fiz uma reunião com uma gestora de fazenda e ela falou, a gente vai implementar agora a gente está faturando bem, agora a gente vai deixar nossa casa em ordem, né? Porque a gente não sabe o futuro, então a gente vai organizar a nossa casa agora. A gente não vai esperar entrar em crise para daí correr atrás de soluções. Então a fazenda implementou no auge, reduziu ainda mais o seu custo operacional, passou a faturar mais ainda e está pronta para uma crise caso venha existir. Então você prepara a sua casa com antecedência, né? Disse, pelo que eu observei, desde que a gente começou a trazer essas informações aqui, esse sistema ele funciona para as empresas, fazendas principalmente, para os frotistas aí, com realmente um grande recomeço de reestruturação. Mas eu queria saber como é que eles recebem você no primeiro contato. Uma pergunta é essa. A segunda pergunta é, quando eles anunciam para os funcionários que esse sistema está sendo implantado, qual a reação do time? O gestor, né? Quem está interessado em implementar, né? Ele sempre está curioso em saber o que ele vai poder extrair do sistema. O que ele vai ganhar com aquilo? Exatamente, o que ele vai ganhar, quais são os benefícios. Funcionários geralmente não gostam, tá? Eu diria que 60% dos funcionários não concordam com o sistema de rastreamento. E aí o gestor entende que é, de fato, necessário rastrear a frota. E qual a justificativa, Valdir? Exatamente. Se eu sou um bom funcionário, qual seria o meu problema em mostrar para o meu patrão que eu estou produzindo bem? Fatos inusitados acontecem, né? E que a empresa, por prestar esse serviço, passa todo o relatório para as empresas, para as fazendas. Algum caso inusitado? Porque você contou um deles aí, né? Mas fatos inusitados acontecem no dia a dia, Não, né? acontece o tempo todo. Semana passada mesmo a gente teve uma situação, até estava conversando com o Will esses dias a respeito disso. Poxa, o funcionário saiu daqui, de uma empresa de peças aqui da rua, ele saiu da rua, foi na fazenda fazer entrega, ele chegou aqui na cidade 4:30 da tarde, ele não foi para a empresa. Ele foi, sentou na rua, comeu espetinho, ele entregou o carro na empresa às 18 horas, né? E assim, tinha trabalho para fazer na empresa, tinha outras entregas que ficaram atrasadas, porque a empresa nem tinha o funcionário e nem tinha o carro à disposição, né? E aí assim, se fizeram a entrega com o motoboy, ainda teve um custo excedente nessa operação, enquanto o funcionário simplesmente não voltou para a empresa porque ele estava sentado comendo espetinho lá esperando da hora. Tinha um sistema de rastreamento implementado, geraram um relatório, fizeram a verificação e demitiram esse colaborador, porque não tem explicação uma situação dessa. Você tem todo um patrimônio voltado à produtividade, mas que não está produzindo porque o colaborador que está com esse patrimônio no momento não está interessado em trabalhar. Quando a gente fala de prejuízo, né? Olha o prejuízo, a mercadoria ficou lá sem ser entregue. Exatamente, eu fiz uma implementação com um material de construção pequenininho ali esses dias que só tem 2 caminhões de entrega. Poxa, os camaradas foram entregar uma churrasqueira daquelas portátilzinhas, daquelas... Sim. Pô, você acredita que eles desapareceram por 1h30 quando foram fazer a entrega? Eles fizeram a entrega, a proprietária já pediu se eles podiam instalar, eles ganharam um dinheirinho por fora e ficaram lá instalando a churrasqueira. E as entregas, as demais entregas estavam em cima do caminhão. E o meu camarada lá sem saber o que dizer pro pessoal, porque o cimento não chegava na obra, entendeu? Aí ele foi atrás, implementou um sistema de rastreamento. Ele me falou que está fazendo hoje, em média, uns 40% a mais de entrega com os mesmos veículos. Ele estava pensando em comprar mais com outros funcionários, né? Exatamente. O sistema é o mesmo, os veículos os mesmos, mas os indivíduos que estão ali à frente são outros. Ele pensava em comprar mais um caminhão, o que ia demandar de mais, uns 2 funcionários no mínimo, para fazer mais entrega. Mas ele implementou um sistema de rastreamento, melhorou a gestão, está fazendo mais entrega com a mesma estrutura que ele tem. Agora ele tem uma gestão, ele tem uma logística dessas informações, né? Uma situação muito engraçada, vocês não vão acreditar. Entregador, motoboy de uma empresa aí, passou a demorar muito nas entregas. Sabe o que descobriram? Ele fazia uma entrega e passava na casa dele. Ele fazia outra entrega, passava na casa dele.
Eu tive uma experiência com um profissional assim. Ele ia fazer a reportagem e marcava o horário do entrevistado, um horário que ele ia levar a filha na escola, porque ele já fazia tudo de uma vez só. Que é outro problema também, viu? Acontece. Eu tô com o carro da empresa, eu posso ir levar meu filho para fazer um exame. Ele ligava, doutor, tudo bem? Eu tô aqui para fazer uma entrevista. O senhor disse que aqui é 10 horas da manhã, mas é porque eu tenho uma entrevista às 10 da manhã, pode ser às 2 da tarde? Nesse caso, o camarada ele passava em casa para ver se a esposa não tinha recebido visita, né? E o resultado desse rapaz foi o mesmo dos funcionários lá do caminhão. Mandado embora. Mandado embora, não tem. E o rapaz estava preocupado para ver se tinha alguém fazendo. Ele estava desconfiado de que a esposa recebia visitas quando ele não estava, então ele passou a passar em casa a cada entrega. E isso começou a atrasar as entregas da empresa, gerar prejuízo no faturamento. Foram fazer uma avaliação e entenderam o motivo do rapaz. Todo esse relatório é repassado para a empresa mensalmente, Ele fica disponível no aplicativo. Fica no aplicativo. O proprietário pode acessar o tempo todo. Algumas empresas não têm uma gestão muito adequada do sistema de rastreamento, mas as informações estão lá. Fica tudo armazenado, então você tem 12 meses de informações guardadinhas ali. E vocês fazem um treinamento, tranquilo? Sim. A gente passa todas as informações. A gente passa todas as informações, como gerar relatório, trilha, trajeto, notificações. Então, assim, tudo é configurado no aplicativo. É a censura deles. A censura. Que a gente tem um negocinho aqui, quando rola uma palavra mal falada, ou que alguém ou então um jabazinho. Ou que alguém escuta de uma maneira, a gente fala, o pessoal escuta Bulgários lá, a gente tem que buscar aqui no nosso rastreamento também. Exatamente, para entender o que aconteceu. Infelizmente. Ô Valdir, agora, o empresário, o proprietário dessas fazendas, eles têm a noção de que tem que profissionalizar a cada dia mais, né, a sua empresa. O campo hoje, ele já vem buscando isso há muito tempo, né? Então, assim, é uma realidade no campo, né? Redução de custos operacionais, aumento de produtividade, e eles já estão cientes que o que vai ajudar aí nisso é a tecnologia. O funcionário, ele vai trabalhar sabendo que o sistema está ali implantado, não é isso? Em algumas empresas sim, em algumas empresas não, cabe muito à forma como isso vai ser conduzido, né? Mas o que acontece muito, que a gente vê hoje, se implementa um sistema de rastreamento na empresa e todo mundo passa a agir de acordo com o esperado, né? Quem não age é substituído, isso é fato, mas funcionários novos que entram no futuro às vezes não são avisados e esses pisam na bola feio, eles mostram logo de cara a que vieram, né? É um negócio impressionante, porque você consegue resolver uma questão que muitos dos diretores, gerentes, donos das empresas veem, mas não acreditam às vezes, né? Que principalmente aquele queridão é o que mais atrapalha o processo. Exatamente. O queridão, faz tudo, é o que mais atrapalha. Inclusive, existe também, não só esse tipo de rastreamento que nós falamos aqui, mas até equipamentos que colocam dentro do veículo para ouvir o que está sendo tratado naquele momento ali, se tiver duas pessoas, né? Isso é interessante. Isso se trata mais de casos de espionagem. O que vem agora para o mercado nos próximos anos é videotelemetria, né? Você poder monitorar em tempo real imagens do veículo, dentro e fora, porque é um veículo de empresa, é um patrimônio, né? E você, como gestor, tem o direito de fazer isso. Então, sim, vai ser feito. Áudio, até onde é do nosso conhecimento, não é permitido, mas imagens é permitido, né? Principalmente para melhorar a condução do veículo, né? Monitorar desvios, desatenção, sono do motorista. Celular. Então, celular, que não pode, né? Então, tudo isso passa a ser monitorado. Nos próximos anos vem muita tecnologia no mercado, vem muita coisa nova. E a área de rastreamento ela vai englobar toda essa parte de vídeo monitoramento também. E vocês andam antenados para essas próximas mudanças aí, né? Muito provavelmente já no próximo ano vamos passar a englobar no nosso portfólio vídeo monitoramento. Os homens que recuperam as motos, tudo que some aqui, não vai nesse momento, né? Vacilar, né? O cara leva a moto, daqui a pouco, se não aparecer, a gente devolve o dinheiro, a gente paga essa moto. A gente não tem problema com isso, a gente quer atender bem o nosso pessoal. Pronto, Aliás, falando de moto, eu sei que foge um pouquinho, mas nenhuma empresa
queria trabalhar com seguro, com rastreamento de moto, né? Não, aqui em Luiz Eduardo, 2017 e 2018, seguradoras corriam. Hoje verdade. as seguradoras vêm pra cá. Aí, tá vendo? Hoje elas vêm porque foi feito todo um trabalho. Teve um dia em Luiz Eduardo, se eu não me engano, foi 17 ou 2018, que levaram numa noite 7 motos. Seguradoras corriam daqui. Faltam 18 minutos para 1 da tarde. Agradecer ao Valdir pela vinda aqui, essa parceria de sucesso aqui com a Rádio Cidade. Desejar êxito para você e, olha, você que é fazendeiro, você que tem aí a sua frota, tá pensando no futuro, sua empresa, chama o Valdir para uma conversa. Assim, independente do tamanho dela, porque como você disse, teve uma empresa aí que no início eram dois veículos. Né? A gente atende todo mundo no mercado, a gente está disposto e a gente ajuda nesse crescimento. A gente entende que quem tem um veículo um dia pode ter 10, 20, 30, Exato. 40. E hoje com essa tecnologia todo mundo quer ter o videogamezinho no celular ali para saber de tudo, rapaz. Exatamente. Maravilha. Valdir, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Valeu, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Meio-dia